Olá pessoal, dando sequência ao Dia Mundial do Cérebro, com o segundo dia de atividades, nós vamos falar um pouquinho mais sobre doença de Parkinson, hoje com a participação da doutora Ana Maria de Castro, falando um pouquinho sobre fisiopatologia da doença de Parkinson e fatores de risco. E para finalizar, nós vamos ter a participação do Dr. Flávio Salem, que vai trazer o que há de novo no diagnóstico e nas condutas terapêuticas dos pacientes com doença de Parkinson. Espero que vocês tenham gostado do primeiro dia, que vocês aproveitem ao máximo o segundo dia, adquirindo muito conhecimento e que isso seja de fato na prática de vocês muito relevante, porque essa é a intenção da LANC quando produz esses eventos e que vocês aproveitem ao máximo. Até mais. Boa tarde a todos e a todas, e hoje finalizamos o nosso primeiro webinar. Trabalhamos muito para entregar a vocês excelentes palestras, profissionais e estruturas de qualidade. Pedimos desculpas mais uma vez pelos transtornos de ontem, e para hoje buscamos evitar todas as falhas ocorridas. O dia 22 de julho marca o Dia Mundial do Cérebro, instituído pela World Federation of Neurology, e segundo a federação, a doença de Parkinson é uma doença sistêmica que afeta o movimento. E ela está inclusa na vida de mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, que muitas vezes suas medicações não são acessíveis em todos os locais do planeta. Ainda assim, é necessário mais pesquisas para encontrar as causas, os gatilhos, a progressão e o tratamento da doença de Parkinson. Por isso, precisamos todos nos unir para falar de Parkinson e trazer a temática para os campos de debate. Para hoje, de forma cuidadosa e pensada, a LANC traz a vocês o que consideramos um ciclo de formação em saúde a respeito da temática do Parkinson. Ontem, transitamos pela multi e interprofissionalidade e hoje abarcaremos fisiopatologia, conduta e inovação. É ou não é explorar ao máximo o WBD? Bom, hoje, para a nossa primeira palestra, cujo tema será as teorias fisiopatológicas e os fatores de risco da doença de Parkinson, receberemos a doutora Ana Maria de Castro Pires. Ela é médica, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, neurologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência em neuropediatria, cefaleia, esclerose lateral amiotrófica, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e doença de Parkinson. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Maria, e obrigado por nos atender e por compartilhar conosco este momento. A palavra é toda sua. Vou desligar minha webcam e microfone, mas qualquer coisa é só chamar que estaremos atentos. Tenha uma ótima apresentação. Obrigada, Murilo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E espero que seja útil, espero que gostem da minha apresentação. O tema proposto, como o Murilo adiantou, são as teorias fisiopatológicas e os fatores de risco para a doença de Parkinson, Vamos fazer um breve histórico. O Parkinson foi descrito há mais de 200 anos, em 1817, por um inglês, James Parkinson. Ele descreveu sintomas de movimentos involuntários trêmulos, com força muscular diminuída, propensão de curvatura do tronco para frente e aceleração do ritmo da caminhada. Isso tudo ele deu o nome de shaking pulse, ou paralisia agitada. Nesse trabalho, ele contou para a gente o tremor e a camptocormia, que é essa curvatura do tronco para frente, e a festinação, que é essa aceleração involuntária da caminhada nos pacientes que têm Parkinson. Em 1912, quase 100 anos depois, Frederic Levy, que é um patologista alemão, descreveu as inclusões citoplasmáticas neuronais, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, os corpos de Levy. Em 1919, Tretkov observou que ocorria a perda dos neurônios da pars compacta da substância negra do mesencéfalo nos pacientes que tinham esses sintomas de Parkinson. E foi só na década de 50 que a gente descobriu que a depressão de dopamina nos gânglios da base era a peça-chave para a fisiopatologia da doença. Não sei se vocês sabem, mas a dopamina é uma catecolamina,
e ela é precursora natural da adrenalina e da noradrenalina. 80% da dopamina é produzida nos neurônios dopaminérgicos do sistema nigroestriatal. O que é isso? Bom, o sistema nigroestriatal é composto pela substância negra e pelo corpo estriado. O corpo estriado é a junção do núcleo caudado com o núcleo putâmen. E a substância negra? O que é? Onde que ela fica? Ela fica localizada, gente, no mesencéfalo. Aqui na figura a gente vê direitinho. Funcionalmente, tem duas partes de maior importância da substância negra, que é a pars ou parte reticular e a pars compacta. A pars reticular é essa que está aí na figura como uns triângulozinhos amarelos. Ela se utiliza do neurotransmissor GABA e faz sinapses com o tálamo. E a pars compacta, que é o que vai ter mais importância aqui para a gente na fisiopatologia do Parkinson, está representada na figura por esses bolinhas azuis e ela é composta por esses neurônios que produzem e liberam a dopamina, que são os neurônios dopaminérgicos. Então, a via nigroestriatal, ela começa no mesencéfalo, os corpos celulares desses neurônios ficam na substância negra e enviam projeções axonais até o corpo estriado, que é o caudado e o putâmen, como vocês podem ver ali em cima, na figura de cima. Certo? Falando aqui resumidamente da fisiologia do movimento, a estrutura hierarquicamente mais avançada no controle do movimento é o córtex cerebral, especificamente a área motora do lobo frontal. Então, o córtex envia as informações através do trato piramidal para o corno anterior da medula espinhal, que é onde estão localizados os corpos neuronais dos motoneurônios, dos neurônios motores, e dessa forma controla a movimentação voluntária da musculatura esquelética. Agora, onde que entra o sistema extrapiramidal? Como vocês podem ver, o sistema extrapiramidal não se conecta diretamente com a medula. Funciona como um centro motor acessório. Dentre os centros motores acessórios, o principal deles é composto pelos gânglios da base. Os principais gânglios da base envolvidos na fisiologia do movimento são o putâmen, globo pálido e o caudado. Eles ficam conectados entre si e com o córtex cerebral por meio de circuitos neuronais complexos. E eles têm efeitos excitatórios e inibitórios no córtex motor. Dessa forma, com estímulos excitatórios e inibitórios, o sistema extrapiramidal auxilia na iniciação e na modulação do movimento e do tônus muscular, tá? O que acontece na doença de Parkinson? Acontece a perda progressiva e gradual dos neurônios dopaminérgicos. Esses neurônios, eu já falei, ficam lá na pars compacta da substância negra. E a gente sabe que essa perda, essa morte neuronal, ela ocorre ao longo de vários anos com o passar do tempo. E os sintomas motores do Parkinson, que são aqueles clássicos que vocês sabem, né? Rigidez, tremor e bradicinesia, eles só aparecem, só ficam evidentes quando você tem uma perda expressiva dos neurônios dopaminérgicos, cerca de 70%, 75%. Os mecanismos que são responsáveis pela destruição, pela morte desses neurônios não estão totalmente elucidados, mas eu vou trazer aqui para vocês o que tem de evidência científica mais palpável acerca dessa fisiopatologia aí. Tem várias teorias. Uma delas é que ocorre a agregação proteica anormal da alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína, gente, é uma proteína abundante no sistema nervoso central, que a gente acha que está envolvida na neuroplasticidade. Por algum motivo que a gente não sabe bem, ocorre uma agregação anormal e uma deposição em locais impróprios da alfa-sinucleína, dentro dos neurônios dopaminérgicos. E aí eu trago para vocês o marco anatomopatológico da doença de Parkinson, que são os corpos de Levy.
Se a gente fizer uma peça pós-mortem, uma lâmina, e levar no laboratório para análise, o que a gente vai ver é isso daqui. Inclusões citoplasmáticas neuronais redondinhas, sinal da seta aí mostrando, eosinofílicas. Isso daí é agregado proteico anômalo, composto por ubiquitina e principalmente por alfa-sinucleína, tá? Aqui vocês também conseguem ver que em cima do corpo de Levy, dentro do citoplasma, tem uma pigmentação nesse neurônio. Essa pigmentação é composto por melanina e é responsável pela coloração escura da substância negra e até da nomenclatura, né? Então, por ser o marco fisiopatológico do Parkinson, a alfa-sinucleína também entra como uma forma de classificação. O Parkinson é classificado como um tipo de alfa-sinucleinopatia, tá? Não é patognomônico do Parkinson encontrar essas estruturas proteicas dentro das células. A gente também tem corpos de Levy na demência por corpos de Levy e na atrofia de múltiplos sistemas. Então, quando vocês ouvirem falar de alfa-sinucleinopatia, vocês vão lembrar dessas 3 doenças: o Parkinson, demência por corpos de Levy e a AMS, tá bom? Uma outra teoria muito forte e muito aceita é da disfunção mitocondrial. E aí eu trago para vocês uma história bem interessante, que foi o que suscitou a levantar essa hipótese como patogênese para o Parkinson. Em 1983, um grupo de jovens previamente rígidos que faziam uso de uma droga sintética opioide, a meperidina, começaram a ter sintomas agudos de Parkinson. E aí eles foram ver que essa meperidina estava sendo produzida por um laboratório clandestino e um lote estava contaminado por essa substância aí. 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, o MPTP. E esse episódio ficou conhecido como The Case of the Frozen Addicts. Aí do lado vocês podem ver a foto deles. Na verdade, foram 7 pessoas contaminadas. E aí na foto, em 1991, tem 5 desses indivíduos. Tá? E aí, o que foi descoberto? Que esse MPTP é uma neurotoxina que bloqueia uma parte da cadeia respiratória da mitocôndria, que é o complexo 1. Esse complexo 1 mitocondrial, ele é responsável pela fosforilação oxidativa e pela produção do ATP, ou seja, ele tem um papel muito importante, né? E mais, foi visto que o MPTP é seletivamente tóxico, age seletivamente destruindo os neurônios da substância negra que produzem dopamina. Muito interessante, né? Outras teorias incluem a neuroinflamação crônica, que seria mediada aí pelas células da micróglia. A micróglia é o sistema imune do cérebro, né? O estresse oxidativo, em que a gente tem um desequilíbrio entre os fatores que promovem a formação dos radicais livres tóxicos e os mecanismos de defesa antioxidativos. Acredita-se que o ferro, o acúmulo de ferro, pode estar envolvido aí no desencadeamento do estresse oxidativo, porque em peças de autópsia foram vistas maiores quantidades de ferro no cérebro de quem tem Parkinson. Outra teoria é da excitotoxicidade. A excitotoxicidade é uma causa bem estabelecida de neurodegeneração. O que ocorre é um aumento da atividade de neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, o glutamato, e isso, teoricamente, desencadeia processos bioquímicos que culminam na morte celular. Agora eu vou trazer para vocês uma teoria que é mais recente, a teoria de Braque, do Dual Hit. Em 2003, esse neuroanatomista alemão, o Heiko Braque, observou em peças de autópsia de pessoas com Parkinson
a presença de corpos de Levy no plexo mioentérico dos intestinos e no bulbo olfatório. E aí ele postulou a hipótese de que, depois da invasão de um patógeno não identificado, esse patógeno atingiria o sistema nervoso central por duas vias, ou pelo intestino, através do nervo vago. Não sei se vocês sabem, mas o vago desce lá do tronco cerebral, lá do bulbo, até as vísceras, né? Nerva o estômago, os intestinos, tem um prolongamento grande aí, extra fora do crânio. E isso foi corroborado pela hipótese de que os pacientes que foram submetidos à vagotomia tiveram menor chance de desenvolver o Parkinson. A outra via de entrada para esse patógeno seria o nariz. Por inalação, infecção do epitélio nasal, ele chegaria também por transmissão anterógrada para o polo temporal, através do nervo olfatório. O que também fala um pouco a favor dessa teoria de Braque é que os sintomas prodrômicos não motores, a fase pré-motora do Parkinson, inclui a constipação intestinal, a anosmia, que é a perda do olfato, e sinais de disfunção simpática vagal, como, por exemplo, a hipotensão postural. Tá? Esses sintomas eles podem ocorrer anos antes da apresentação típica motora do Parkinson. E o que seria esse patógeno neurotrópico proposto por Braque? Um vírus, ou uma partícula viral, um vírion, um prion, ou uma toxina ambiental. E aí eu vou começar a contar para vocês um pouquinho desses fatores ambientais. A primeira evidência de que um fator ambiental poderia deflagrar a doença de Parkinson foi naquele episódio lá de 1983 do MPTP. A gente viu que essa toxina é capaz de provocar sintomas parkinsonianos. E aí, gente, tem alguns pesticidas que têm uma estrutura muito semelhante ao MPTP e afetam também a cadeia mitocondrial, em específico o complexo mitocondrial 1. O nome desse herbicida é o paraquat e também a rotenona. Então, acredita-se que as pessoas que têm exposição ocupacional a essas substâncias, pessoas que trabalham no campo, nas lavouras, tenham um maior risco de doença de Parkinson, com as chances diretamente proporcionais ao tempo de exposição. Inclusive, eu andei pesquisando, esse herbicida paraquat, a Anvisa já determinou a suspensão da sua utilização aqui no Brasil, e isso vai acontecer a partir de setembro desse ano, a proposta. Acredita-se também que alguns eventos pré-natais ou perinatais podem predispor os indivíduos a já nascerem com menor quantidade de neurônios dopaminérgicos no mesencéfalo. E quais seriam esses agentes? O herbicida paraquat, né, que tem uma estrutura MPTP-like, ou um fungicida contendo manganês, que é o Maneb. Como fator de risco também, a gente coloca as doenças inflamatórias intestinais. Num estudo observacional com mais de 144 mil pessoas portadoras de Crohn e retocolite ulcerativa, foi visto que esses pacientes têm 28% a mais de chance de desenvolver doença de Parkinson. Isso reforça a teoria de Braque, que uma espécie de inflamação intestinal poderia impulsionar a patogênese da doença de Parkinson. Alguns elementos dietéticos também estão envolvidos aí na etiologia. Tá tocando o interfone aqui da minha casa, gente, desculpa. Dentre os fatores alimentares que têm melhor evidência como risco para o Parkinson seriam o leite e os derivados do leite. Teoricamente, esses produtos têm um potencial de reduzir a concentração de urato, ácido úrico,
E eu vou falar para vocês, o ácido úrico funciona como um fator protetivo. A outra hipótese é de que exista um resíduo tóxico no leite, o epóxido de heptaclor, e esse resíduo contaminante seria responsável pelo aumento do risco de Parkinson, tá? Uma outra substância curiosa que eu achei foi o consumo de anfetaminas, em específico a benzedrina e a dexedrina. Um estudo na Califórnia avaliou 66 mil pessoas entre 1964 e 1973, todos eles com a média de idade de 36 anos, e que foram reavaliados em 1995. O que eles viram foi quem consumiu essas substâncias, essas anfetaminas, teve 60% mais chance de desenvolver o Parkinson. A benzedrina e a dexedrina eram substâncias muito usadas para perder peso como moderador de apetite. Desculpa. Hoje em dia nem se usa mais, inclusive a benzedrina já até saiu de circulação, tá? Uma outra relação causal muito conhecida é do câncer de pele melanoma com a doença de Parkinson. Tem vários estudos que apontam para essa correlação. Eu trouxe aqui um finlandês com 8 mil pessoas que revelou um risco aumentado em 44% nos portadores de melanoma de vir a desenvolver a doença de Parkinson. Interessante, né? Eu particularmente não sabia disso. E vice-versa, a correlação também existe. Os pacientes que têm estágios iniciais da doença de Parkinson, quer dizer, aqueles nos primeiros 5 anos de doença, também têm o maior risco de desenvolver o melanoma. O TCE também está sendo estudado como fator de risco para o Parkinson, porque causa a quebra da barreira hematoencefálica, promove a neuroinflamação, pode alterar a função mitocondrial e predispor ao acúmulo de alfa-sinucleína. E essa correlação foi vista num estudo finlandês com 13 mil pacientes, em que nos primeiros 3 meses tinha um risco de 6,6% maior de desenvolver Parkinson. Esse risco foi caindo com o passar do tempo, de forma que depois de 10 anos já não tinha mais uma relação significativa. Mas aí eu coloco para vocês uma reflexão. Será que as pessoas que têm ou tiveram TCE nesse estudo já não eram portadores da doença de Parkinson no estágio inicial? Já tinham algum comprometimento motor que predispunha a quedas e ao TCE, só que ainda não tinham um diagnóstico? Fica aí um potencial viés de causalidade reversa, né? Depressão e constipação intestinal são colocados também, mas não se sabe se é de fato um fator de risco ou se é um sintoma prodrômico da doença, né? E vamos entrar agora nos fatores genéticos. A doença de Parkinson tem uma etiologia multifatorial em 80% dos casos. São fatores genéticos poligênicos associados a fatores ambientais. Mutações genéticas maiores, gente, só estão relacionadas em 10 a 15% dos casos. Então, a maior parte dos casos de Parkinson são esporádicos, idiopáticos. O Parkinson familiar é muito mais raro, normalmente naqueles casos em que a doença se manifesta com menos de 50 anos ou com menos de 40 anos, é o Parkinson de início precoce. Essa data aí, esse corte varia de acordo com o autor. E foi em 1996 a primeira evidência de um padrão monogênico para o Parkinson. O que é um padrão monogênico? Aquele de transmissão mendeliana, hereditária, né? Com formas autossômicas dominantes ou autossômicas recessivas. Polimera Poulos estudou uma família ítalo-americana que se originou em Contursi, na Itália,
que tinha um parkinsonismo e um padrão de transmissão autossômica dominante, e descobriu o primeiro gene associado ao Parkinson, e recebeu o nome de PARC1. 2 anos depois, em 1998, algumas famílias japonesas que tinham um padrão de transmissão autossômica recessiva, também foi identificado um outro gene associado ao parkinsonismo genético, que foi o PARC2. Desde então, a gente descobriu alguns outros genes, e atualmente são 11 PARCs, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores protetores. O tabagismo é muito famoso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que fumar ajuda a prevenir o Parkinson. E, de fato, isso é confirmado em estudos, em trabalhos científicos. Tem trabalhos que apontam uma redução do risco em até 70% a depender do tempo de exposição. Quer dizer, quanto mais tempo a pessoa fumou e quanto maior a carga tabágica, menor o risco de desenvolver doença de Parkinson. E mais, esse fator protetor, ele iria caindo de acordo com a cessação, os anos depois de cessação do tabagismo. A gente acredita que a nicotina estimula os neurônios dopaminérgicos de alguma forma e inibe a formação de fibrilas de alfa-sinucleína, que seriam os corpos de Levy, né? A cafeína também tem uma relação muito estabelecida como um fator protetor para o Parkinson. Vários estudos mostram uma redução do risco de Parkinson naqueles indivíduos que consomem muito café. E acredita-se que esse fator neuroprotetor tem relação com o fato de a cafeína ser antagonista da adenosina. Inclusive, eu encontrei um pequeno estudo que mostrou o benefício de usar a cafeína em baixas doses em pacientes que já têm Parkinson e que foi reduzido a frequência do freezing de marcha e da bradicinesia. Mas isso aí com um nível muito baixo de evidência científica, tá? Mas como curiosidade mesmo. Como eu falei para vocês lá atrás, o ácido úrico ou urato é um potente antioxidante e os estudos em animais foram os primeiros a demonstrar um potencial de proteção contra a degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Um estudo com 18.000 pessoas mostrou que homens com maior concentração de ácido úrico têm um risco 55% menor de desenvolver Parkinson do que o restante das pessoas. Inclusive, indivíduos que tinham crise recorrente de gota também apresentavam menor risco de desenvolver o Parkinson. O ibuprofeno e os anti-inflamatórios não esteroidais também foram estudados aí nesse sentido. O mecanismo proposto é de que o efeito anti-inflamatório suprime a ativação pró-inflamatória da micróglia, o que poderia impedir ou retardar a neurodegeneração. Então, a gente tem estudos com AINES em geral, as pessoas que usavam mais de 2 vezes por semana tiveram 45% menos chance de desenvolver o Parkinson. E outros 2 trabalhos, apenas com ibuprofeno, demonstrou esse efeito protetivo. Inclusive, o ibuprofeno também se relacionou a um menor risco de desenvolver doença de Alzheimer, tá? A gente sabe também que o exercício aeróbico é protetivo para o Parkinson. Uma meta-análise com 8 estudos prospectivos, mais de 500.000 indivíduos, mostrou que essa atividade aeróbica de moderada a alta intensidade reduz o risco relativo do Parkinson em 30%, tá? Então, concluindo, a doença de Parkinson, na maioria das vezes, é não familiar, é idiopática, e as causas são poligênicas associadas a fatores ambientais. Existe sim o parkinsonismo de transmissão mendeliana, autossômica dominante ou recessiva, mas atualmente a gente tem 11 desses genes. E a fisiopatologia, como vocês podem ter visto, não é totalmente esclarecida, tem muitas teorias, mas pouca comprovação.
os fatores ambientais são sim capazes de induzir os sintomas de Parkinson, em específico a neurotoxina MPTP. Os outros fatores ambientais, dieta, exposição a certas drogas, isso tudo é muito, ainda carece de maiores esclarecimentos, tá? Pelo perfil de segurança das intervenções, o que a gente pode preconizar para os pacientes é atividade física e consumo de cafeína. O resto ainda não tem muita evidência, não. Brilhante a palestra, doutora Ana Maria. Parabéns e o nosso muito obrigado. E certamente foi compartilhado muitas informações bem relevantes e elucidativas. Teria como tirar o slide para a gente formatar a tela, por favor? Agora eu vou abrir as perguntas. Gente, quem quiser fazer perguntas, o formulário também ainda está aberto, tá? Ele está na descrição. Como o YouTube ele não aceita o link, então você copia o link lá na descrição e cola no navegador. Só um minuto. A primeira pergunta é da Uane Karine Santos de Oliveira Silva. A pergunta dela é a seguinte: colônia de bactérias intestinais pode estar responsável pelo desenvolvimento da doença cerebral como Parkinson também? E por que atividades físicas de alta intensidade entre 30 e 40 anos de idade diminuem o risco de desenvolver a doença em 30%, segundo alguns estudos? O ANI, né? Isso. Então, o Braque, ele propôs mesmo que a microbiota teria um papel na gênese do Parkinson, mas a gente não tem essa explicação assim ao certo de que forma, a nível molecular, que a microbiota intestinal age interagindo com algum patógeno ali. A gente sabe, acredita que possa haver essa correlação, mas não exatamente o mecanismo, tá? Mesma coisa para atividade física. Os estudos foram mais assim prospectivos e viram que essa atividade aeróbica de moderada a alta intensidade reduz o risco de Parkinson, talvez por reduzir o estresse oxidativo, a quantidade de radicais livres. Não temos essa resposta assim muito certinha, não. Certo. O João Marcelo Duarte Ribeiro Sobrinho fez uma pergunta da seguinte forma: uma vez identificados sinais prodrômicos, é possível adotar medidas específicas que freiem o desenvolvimento da doença de Parkinson? Aí ele colocou um comentário, sobretudo medidas para além daquelas já recomendadas para um estilo de vida saudável, como alimentação equilibrada, práticas de exercícios e afins. Atualmente não existe nenhuma recomendação específica nesse sentido, não. Tem muita coisa em andamento, algumas teorias aí de que a reposição de vitamina B12 e folato poderia ter um fator protetivo, porque essas duas substâncias se correlacionam com o metabolismo da homocisteína, e uma das teorias é que a homocisteína elevada possa também estar implicada na patogênese do Parkinson, mas nenhum estudo comprovou que suplementação de vitamina E, ou suplementação de vitamina C, ou vitamina B12 reduz a longo prazo a chance de retardar a progressão do Parkinson ou de se prevenir. No caso aí que você colocou, são pessoas que têm algum sintoma prodrômico, né, ou constipação intestinal, ou transtorno comportamental do sono REM, que podem falar a favor de um desenvolvimento de sintomas motores de Parkinson mesmo, mas infelizmente não tem nada assim que a gente possa fazer para modificar. Até mesmo tem até uma questão de ética médica de ficar fazendo rastreio para TC de sono REM. Eu lembro que isso era até uma discussão dos meus preceptores lá em Belo Horizonte. Quando a pessoa tinha um sono muito agitado e queria, ou tinha uma história familiar de Parkinson, suspeitava-se de transtorno comportamental do sono REM, se valeria a pena fazer a polissonografia para tentar diagnosticar isso de alguma forma, porque não tem nada que a gente possa fazer para tentar intervir aí nesse sentido. A Wani fez mais uma pergunta e é a seguinte: os fatores protetores estariam ligados pela indução de dopamina nesses fatores?
Não necessariamente. Eles estariam mais associados à redução da neuroinflamação ou redução do estresse oxidativo. Nenhum desses fatores consegue aumentar o aporte de dopamina ou estimular a produção de dopamina pelos neurônios dopaminérgicos, não. Inclusive, existe uma teoria aí de que a própria levodopa, que é utilizada para tratar o Parkinson, né, a principal droga que a gente utiliza para tratar os sintomas motores do Parkinson, que a levodopa poderia ser neurotóxica, porque é uma substância que promove a excitação neuronal, né? Então, teve essa teoria aí, não ficou comprovado, de que a própria dopamina poderia provocar a neurodegeneração. A Juliana Gomes Paixão Rodrigues Silva perguntou o seguinte: há relação do Parkinson com Alzheimer? Existe uma correlação, porque os mesmos fatores de risco do Parkinson, alguns deles também são fatores de risco para o Alzheimer. Mas, assim, em questão de sobreposição de doença, não é muito frequente, não. O que acontece é que o Parkinson, em fases avançadas, também cursa com demência, né? Síndrome demencial. Mas aí não tem a ver com a fisiopatologia em si do Alzheimer, não. Que o Alzheimer é uma amiloidopatia, né? E o Parkinson é uma alfa-sinucleinopatia. Os mecanismos fisiopatológicos das duas doenças são diferentes. Entendeu? Certo. O Sandro Oliveira, ele perguntou o seguinte: sabendo que o heptacloro epóxido no leite é resultado de contaminação por pesticidas, no Brasil existe algum controle de quantidade ou concentração no leite que possa agredir o sistema nervoso? Não, na verdade, essa substância não tem a ver com intoxicação por pesticidas. Nos estudos que foram feitos no exterior, eles viram que quem consumia leite tinha uma maior quantidade, grande quantidade de leite, tinha uma maior concentração dessa substância no sangue. E aí eles postularam que essa substância poderia ser um contaminante na produção do leite e poderia ter a ver com a destruição neuronal do Parkinson. A questão dos pesticidas é outra toxina, é um outro fator de risco ambiental. E não tem nenhum tipo de controle na produção, na fabricação do leite aí, especificamente em relação a esse possível contaminante. O João Marcelo Duarte Ribeiro Sobrinho, novamente, fez uma outra pergunta. Uma vez que o paciente já está com a doença de Parkinson, é possível adotar alguma medida para frear a neurodegeneração? Infelizmente não, viu, Marcelo? Nada atualmente com grande comprovação, com grande peso, não. O que a gente tem são tratamentos paliativos, né, para o Parkinson. Mas eu acredito que a próxima palestra vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu posso estar até enganada, posso estar até desatualizada e já ter alguma coisa aí de evidência de algum fator aí que possa retardar a neurodegeneração, mas não foi algo que eu estudei a fundo e na minha concepção o tratamento é mais paliativo, né? Para tratar os sintomas motores, mas isso aí eu vou deixar para o próximo palestrante responder melhor. O José Luiz, ele perguntou assim: nessa teoria das disfunções mitocondriais, implica a doença de Parkinson um componente genético de caráter hereditário de origem materna? Ou fatores externos podem desencadear as funções mitocondriais? Não, Disfunções, desculpa. essa teoria das disfunções mitocondriais não tem a ver com o Parkinson familiar, não, tá? São duas coisas diferentes. Tem os genes de herança monogênica, que é aqueles genes que eu falei, o PARC1 a PARC11, que vão determinar uma doença hereditária, autossômica dominante ou recessiva, e tem a herança poligênica, que a gente não sabe, são milhares de genes envolvidos que podem
ter um motivo de facilitar a doença de Parkinson. A disfunção mitocondrial, ela atua principalmente na doença de Parkinson esporádica, né? Que é o Parkinson idiopático. Não necessariamente tem a ver com o Parkinson familiar, não. Deu para entender? Sim. A Sandra Gonçalves Kitts perguntou o seguinte: devido à exposição dos componentes pré-natais e perinatais, existe alguma possibilidade de doença de Parkinson em crianças? Não, porque, como eu falei para vocês, a doença ela se manifesta depois de muitos anos e de uma perda muito expressiva dos neurônios dopaminérgicos, né? E as crianças, a teoria pré-natal, perinatal é de que a pessoa nasce com uma quantidade menor dos neurônios dopaminérgicos e ao longo da vida vai perdendo de forma mais acelerada. Mas as manifestações vão acontecer na idade adulta, na fase de envelhecimento. Tem sinais de parkinsonismo em crianças, né? Mas não são por etiologia de Parkinson, não. A Ana Clara Batista perguntou o seguinte: como os fatores protetores atuam apenas na neuroinflamação e no estresse oxidativo, a agregação proteica e disfunção mitocondrial não tem nenhum fator de proteção? A própria disfunção mitocondrial pode ter correlação com estresse oxidativo, né? E a agregação proteica também, a gente não sabe, eu falei na palestra que a gente não sabe exatamente o que causa essa agregação anormal. Por que essa proteína, que ela é ubíqua no cérebro, ela tem alta concentração no cérebro, decide se depositar dentro do citoplasma desses neurônios dopaminérgicos? A gente não sabe qual que é o trigger para isso acontecer. Não se sabe atualmente o que causa isso, entendeu? Certo. O Arthur Pires perguntou o seguinte: qual a concentração da cafeína de consumo diário para servir como fator protetivo? Existe uma dose recomendada máxima? E se caso extrapolar, tem toxicidade? Nos estudos, eles colocaram um corte aí de 5 xícaras de café por dia. É bastante, né? Pelo menos no meu ver, eu acho muito. E a toxicidade por excesso de cafeína vai se manifestar de diversas formas, inclusive na cefaleia, né? Quem tem enxaqueca, por exemplo, ou até mesmo a cefaleia tensional, pode ter um aumento na frequência de crises por conta da cafeína, tá? Também pode propiciar arritmias cardíacas, porque a cafeína no corpo, ela promove a vasodilatação dos vasos sanguíneos corporais e no cérebro ela provoca a vasoconstrição, né? Por isso que ela é adicionada a alguns analgésicos comuns e tem um potencial de efeito analgésico, mas ao mesmo tempo que ela tem esse efeito benéfico e da vasoconstrição, ela também é neuroestimulante. E o cérebro de quem tem enxaqueca, por exemplo, já é um cérebro hiperexcitável. Então, pode predispor à ocorrência de crises de cefaleia. Certo. O Paulo Vitor Moreira Brito perguntou o seguinte: doutora, sabemos que as manifestações motoras são preponderantes na doença de Parkinson. Entretanto, há outras manifestações não motoras. Isso seria explicado pelo vasto comprometimento que ocorre no cérebro do paciente com a doença? Ou seja, afeta outras vias? Então, a gente acha que o comprometimento a nível molecular no Parkinson, ele não ocorre só no cérebro. Por isso que tem sintomas não motores. A gente acredita que tem a deposição dos corpos de Levy no plexo mioentérico, dos intestinos, isso leva à constipação intestinal, também no nervo vago, no núcleo dorsal do vago, levando à disfunção autonômica, sintomas desautonômicos, né? Hipotensão postural é algo muito frequente no Parkinson. A própria anosmia, que também está muito aí na moda por causa do Covid, mas a gente na neurologia já conhecia isso.
há mais tempo como sintoma prodrômico do Parkinson, porque as proteínas anômalas poderiam, teoricamente, também se depositar e serem encontrados aqui no nervo olfatório. Então, a teoria para explicar os sintomas não motores é essa, de que os corpos de Levy, eles se encontram em outras partes do corpo, não necessariamente somente no sistema nervoso central. Uma última pergunta para finalizar. A Alicia Moura falou o seguinte: os fatores genéticos são mais intensos que os fatores ambientais no desenvolvimento da doença de Parkinson, ou isso independe? Não tem em nenhum dos estudos, no levantamento bibliográfico que eu fiz, até procurei para saber se tinha algo assim, tipo, os fatores genéticos poligênicos têm mais influência do que os fatores ambientais. Eu não sei te falar. O que eles colocam é que é uma interação entre essas duas questões aí. Certo. De qualquer forma, a gente agradece mais uma vez pela incrível palestra e pela maestria nas respostas também. Foi uma excelente didática e abordagem. E estamos muito contentes por essa parceria e que seja a primeira de muitas, né? Muitas palestras que a gente venha fazer, não só em Dia do Cérebro, mas também em outros eventos. E esperamos também contar com a sua presença nos nossos próximos eventos mesmo e também, quiçá, nas nossas reuniões da Liga, uma vez ou outra, quando for convidada. Bacana, com quando queira certeza. participar. Vai ser uma honra. A senhora deseja passar alguma mensagem, algum recado para todos nós que estamos aqui assistindo e também da nossa equipe? Eu queria falar que neurologia é maravilhoso, né? Vocês que estão aí na Liga ou que estão interessados no webinar, vão conhecer, estão conhecendo um universo maravilhoso da neurologia, né? Investigativo e com muitas possibilidades. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, se quiserem me mandar e-mail, tá? Deixo aí o meu e-mail, anamaria.neurologista@gmail.com, ou lá no Instagram também estou à disposição. Certo. Mais uma vez, muito obrigado. E, gente, agora a gente vai para um intervalo. Vai ser bem rapidinho e se liguem que é só o tempo da gente beber uma água e nos prepararmos para mais uma sensacional palestra que vai começar às 16h30. Até mais. Olá novamente a todos. Estamos de volta, pessoal, e daremos continuidade ao nosso webinar. Vamos ao que interessa, né? E para fechar o nosso evento com chave de ouro, a nossa quarta e última palestra do webinar é mais um questionamento, intitulado por Diagnóstico e Conduta da Doença de Parkinson, o que há de novo. Ela vai ser ministrada pelo Dr. Flávio Augusto Sekef Salem, que é médico neurologista pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e neurologista pela Universidade de São Paulo, trabalhando nas áreas de desordens de movimento e neurocirurgia funcional. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo e faz parte do grupo de neurocirurgia funcional do Instituto de Psiquiatria do HC da Faculdade da USP. Possui experiência extensa em neurologia, desordens de movimento e pesquisa em desordens de movimento. Ele é fellow em desordens de movimento pela Universidade de São Paulo e foi revisor do periódico Parkinsonism and Related Disorders. Dr. Flávio Salem, eu acredito que para mim e para todos que nos assistem hoje, é um enorme prazer recebê-lo e contar com a contribuição de um profissional extremamente gabaritado sobre um assunto de suma relevância e significância também para a vida acadêmica e profissional. E em nome de todos aqui, eu já agradeço a sua participação e lhe damos as boas-vindas. Eu vou desligar minha webcam, o meu microfone, para ficar mais cômodo a apresentação, mas nós estamos aqui disponíveis para quaisquer perguntas ou problemas. A palavra é toda sua. Bem, inicialmente, obrigado pelo convite, eu fico bastante honrado pelo convite. Vamos lá.
A gente vai falar, então, sobre a atualização, o que há de novo no diagnóstico e tratamento. O que há de novo, não o que há nos últimos 6 meses, 7 meses, mas o que há nos últimos anos, o que nós temos feito e o que nós esperamos fazer nos próximos anos. Muito bem, a doença de Parkinson ela foi descrita em 1817, apesar de, desde há mais de 5.000 anos atrás, já haver alguns tipos de informações a respeito de doença de Parkinson em manuscritos e pedras e outros lugares chineses e indianos. James Parkinson foi este homem aqui, acredita-se ser James Parkinson. James Parkinson morreu em 1924, 7 anos após descrever a doença. E a primeira fotografia do mundo foi tirada em 1825, um ano depois. Então, não acreditem em tudo que vocês veem. Não existe foto nenhuma de James Parkinson, em absoluto. Este é, provavelmente, James Parkinson. James Parkinson era um médico rural inglês, e ele descreveu uma doença em 6 pacientes. Um paciente que ele viu pela doença, um paciente por um abscesso torácico, que tinha a doença, 2 pacientes que ele encontrou na rua e 2 que ele soube por aí. E aí ele escreveu o ensaio sobre a paralisia agitante, ou shaking palsy. Isso aqui é o frontispício do manuscrito que ele fez. Se não me engano, tem 69 páginas. E vocês podem encontrar em qualquer lugar da internet o manuscrito inteiro, digitalizado. E, posteriormente, o nome doença de Parkinson foi dada por Jean-Martin Charcot, o pai da neurologia. A doença de Parkinson ela afeta algumas regiões cerebrais, e a gente sabe, desde os trabalhos de Tretyakov, lá no começo do século XX, que a substância negra é provavelmente o núcleo cerebral mais afetado. A substância negra possui 2 partes, uma parte compacta e uma parte reticulada. A parte reticulada ela faz parte da via de saída dos núcleos da base, juntamente com o globo pálido interno, e a parte compacta é a parte que produz dopamina, possuindo uma porção ventral e uma porção dorsal. A parte compacta ela possui melanócitos, neurônios que possuem melanina e produzem dopamina, e encaminha informações para dentro dos núcleos da base, especialmente o corpo estriado. O corpo estriado é a junção do caudato e do putamen. Aqui são as estrias caudato-putaminais. Aqui nós temos o globo pálido externo e o globo pálido interno. O núcleo subtalâmico, que é muito importante hoje em dia, porque é um dos alvos mais importantes para a cirurgia. E o tálamo, que é a grande via de saída dos núcleos da base em direção ao córtex e à medula. A doença de Parkinson ela tem recebido muita atenção nos últimos 200 anos, especificamente por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo. A primeira doença neurodegenerativa mais comum do mundo é a doença de Alzheimer. Em segundo lugar, porque é a única doença neurodegenerativa, juntamente com a esclerose múltipla, que tem tratamento. Então, desde o ensaio da paralisia agitante, e desde posteriormente algumas descobertas de Jean-Martin Charcot, Levy, que trabalhava junto com Alzheimer, descreveu as inclusões citoplasmáticas, né, intraneuronais que levam seu nome. Tretyakov demonstrou a perda de substância negra. Posteriormente, Hornikiewicz e mais tarde Carlson demonstraram o benefício da dopamina e da levodopa. No entanto, com Coetzee, George Coetzee, que a levodopa começou a ser utilizada de forma ativa no tratamento da doença de Parkinson. Posteriormente, a levodopa, né, juntamente com o inibidor de dopa descarboxilase, começou a ser produzida em larga escala. Os agonistas dopaminérgicos apareceram há mais ou menos uns 40 anos, um pouco mais, quase 50. Transplantes de células fetais tentaram ser feitas, infelizmente, sem nenhum tipo de resultado importante. Na verdade, os resultados foram bem ruins. Em 1997, a estimulação cerebral profunda, a cirurgia já se fazia há bastante tempo, né? Desde que uma ligadura sem querer da artéria coroideia anterior levou a um infarto palidal e uma melhora do tremor parkinsoniano contralateral num paciente com aneurisma, a estimulação cerebral profunda ela começou a ser feita em 1997 com grandes resultados. Nós já temos
quase 30 anos de experiência com estimulação cerebral profunda. Posteriormente, os primeiros casos genéticos começaram a ser descritos, e o caso genético é interessante porque eles demonstram para a gente algumas oportunidades, algumas janelas de fisiopatologia. Nós vamos falar sobre isso nos últimos slides. O PET scan para diagnóstico da doença de Parkinson, estudos de neuroproteção, que até hoje estão em andamento, mas até agora, infelizmente, sem nenhuma substância realmente que tenha impacto clínico, e, posteriormente, o uso, em 2006, das células pluripotentes, novamente, né, de acordo com, a gente trouxe esses estudos de 1980 para cá agora, uma tentativa de melhora da doença de Parkinson por células pluripotentes. É claro, né, deve-se lembrar que Michael J. Fox, aquele grande ator de Volta para o Futuro, 1, 2 e 3, portador de doença de Parkinson, ele, em 2000, lançou a fundação que leva seu nome. E há 22 anos, a Fundação Michael J. Fox vem fazendo progresso no funding, em financiar pesquisas em doença de Parkinson. Muito bem. A doença de Parkinson não mudou de lá para cá, a doença de Parkinson continua a mesma. O estudo do Banco do Cérebro de Londres, de 1994, demonstrou que a tríade principal da doença de Parkinson é tremor, rigidez e bradicinesia, sendo que a bradicinesia, a lentidão de movimentos, é o principal. Se não houver bradicinesia, não tem como afirmar que há uma síndrome parkinsoniana. A falta do tremor não deve, de maneira nenhuma, afastar o diagnóstico, porque cerca de 40% dos pacientes não têm tremor, ou não apresentarão tremor em nenhum momento. 40% dos pacientes apresentam tremor no início e 70% apresentarão tremor em algum momento da doença. A rigidez muitas vezes pode sumir, ela pode ser flutuante. A instabilidade postural, que é um sintoma de síndromes parkinsonianas, para mim e para a literatura, não deve ser colocado como sintoma clínico decisivo em doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson não apresenta quedas, não apresenta instabilidade postural precoce, e a presença de instabilidade postural precoce fala a favor de outros parkinsonismos. Fora isso, alguns outros quadros, especialmente quadros não motores, são importantes e devem ser levados em consideração, e existem estudos já com relação ao tratamento desses quadros. Por exemplo, os episódios de freezing, de congelamento da marcha ou congelamento da fala, a micrografia ou a escrita pequenininha, a fadiga, que muitas vezes é o primeiro sintoma do paciente, contraturas, prejuízo da marcha, a camptocormia, que é quando o corpo ele vai ficando fletido no quadril, quedas, que são muito comuns, especialmente depois dos 8, 9 anos de doença, a catisia é, na verdade, mais uma impersistência motora, disfagia, disartria, dificuldade para engolir líquidos, dificuldade para falar, isso costuma acontecer depois, e demência. A alteração cognitiva no paciente portador de doença de Parkinson, precocemente, ela fala contra a doença. No entanto, descobriu-se recentemente que alguns pacientes com doença de Parkinson podem apresentar quadros cognitivos muito leves, como se fossem declínios cognitivos leves, como se fossem perdas de memória leve na doença de Alzheimer, por exemplo, precedendo a doença. Mas não vai apresentar um quadro de demência franca, um quadro de alteração cognitiva que atrapalhe ou cause prejuízo importante a manejo do dia a dia. Isso vai acontecer em cerca de 40% dos pacientes, em geral, 8 a 9 anos depois do início da doença. Em 2005, Braak e Braak demonstraram que a doença de Parkinson ela não começava no cérebro. Ela provavelmente começa em outras estruturas. E existe uma discussão muito importante com relação ao microbioma intestinal. Existem sugestões de que provavelmente a apendicectomia, devido a mecanismos imunológicos, aumentaria o risco do paciente desenvolver doença de Parkinson. Isso são estudos prospectivos, estudos observacionais. Existe uma possibilidade também do microbioma estar relacionado a alterações ao nível do nervo vago,
ou seja, você teria aquelas plexos mioentéricos. Esses plexos mioentéricos intestinais, eles são servidos pelo nervo vago, e provavelmente você começaria a doença ao nível do intestino. Iniciando-se ao nível do intestino, Braak e Braak demonstraram que a doença ela tem início ao nível de núcleos localizados no tronco cerebral, especificamente o bulbo. E também haveria início no bulbo olfatório. Ou seja, a doença talvez ela comece pela boca e pelo nariz. O que você come, não se sabe o que, ou como você come, não se sabe o que, ou alterações do microbioma intestinal, das bactérias intestinais. Isso é uma discussão hoje bastante importante com relação a se a alteração do microbioma poderia predispor ao aparecimento de alfa-sinucleína, ou poderia predispor ao aparecimento da doença de Parkinson. Mas se sabe que cerca de 90% dos pacientes com doença de Parkinson vão apresentar perda olfativa em algum momento. E muitas vezes essa perda olfativa ela precede o início da doença em vários anos. Também sabe-se, através do estudo de Honolulu, que avaliou mais de 2.000 pacientes parkinsonianos durante bastante tempo, observou-se que mais de 20% dos pacientes apresentam constipação, que pode começar até 20 anos antes. À medida que a doença vai avançando, a patologia vai subindo no tronco cerebral. E aí começa a aparecer outras alterações, mesmo antes do quadro motor. Isso tudo acontece antes do aparecimento do quadro motor. A presença de distúrbio de comportamento do sono REM, que é uma alteração em que o paciente se mexe, bate, chuta, xinga, em que a perda do tônus normal, a perda normal do tônus no sono REM, leva a um diagnóstico de provável doença neurodegenerativa. Então, pacientes que possuem distúrbio de comportamento do sono REM, especialmente se isso ocorre em famílias e a história familiar de doença neurodegenerativa, sugere uma predisposição maior a doenças neurodegenerativas. Não, claro que o paciente vai ter, mas ele pode estar predisposto. E sabe-se que muitos pacientes parkinsonianos apresentam distúrbio de comportamento do sono REM. Se não no diagnóstico ou logo após, bem antes dele. E a gente sabe que se você juntar perda olfatória, distúrbio de comportamento do sono REM e ou constipação, mais depressão ou ansiedade, ou um comportamento um pouco mais depressivo, que são sintomas pré-motores, pode sugerir um desenvolvimento futuro de um quadro parkinsoniano ou um quadro neurodegenerativo. À medida que a doença vai avançando, ela chega na substância negra. E aí, consequentemente, começam a aparecer os primeiros sintomas motores. E devagarzinho, a doença chega no prosencéfalo basal, o que pode levar a alterações depressivas ou ansiosas, e, posteriormente, todo o córtex, levando ao desenvolvimento demencial ou desenvolvimento cognitivo mais grave. Então, você teria o estágio 1 e o estágio 2, são estágios pré-motores. Estágio 3 e estágio 4 já são estágios motores. E estágio 5, estágio 6, estágios avançados. Esse esquema do Braak ainda é discutido, mas ele já é parcialmente aceito. Então, se você falar disso no congresso, ninguém vai achar mal de você. Na verdade, vão achar que você sabe bastante. Aqui nós temos a substância negra normal num paciente saudável, e aqui a substância negra completamente depauperada de melanina num paciente com doença de Parkinson. E aqui você tem o famoso corpo de Levy, é um corpo intracitoplasmático e eosinofílico dentro do neurônio. Aqui você tem um núcleo neuronal, e aqui você tem um corpo dentro do núcleo com um neurônio bastante aumentado de tamanho. Isso aqui é a marca registrada das alfa-sinucleinopatias. Atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, é uma alfa-sinucleinopatia, e a própria doença de Parkinson. Então, à medida que você vai perdendo substância negra, você vai aparecendo sintomas motores. Os estudos sugerem que, quando o paciente desenvolve o sintoma motor, ele já perdeu cerca de 30% a 40% dos neurônios da substância negra. Mas ele perdeu 60% a 70% das conexões sinápticas entre a substância negra e o núcleo caudato e o putamen. Então, o problema não é o neurônio em si, é a perda de sinapses nigrostriatais. É esse que é o grande problema. E à medida que você vai perdendo, você vai aparecendo os sintomas. Os sintomas pré-motores são os primeiros. E, posteriormente, aparecem os sintomas motores. O diagnóstico vai aparecer em algum momento, depois do aparecimento dos sintomas motores. O diagnóstico da doença de Parkinson pode demorar até 2 ou 3 anos para ser feito. Muitas vezes porque o paciente cai nas mãos de colegas
que talvez não tenham know-how suficiente para fazer o diagnóstico, ou cai na mão de colegas também que não consigam diferenciar doença de Parkinson de outros parkinsonismos. E isso é um grande problema. O diagnóstico de certeza da doença de Parkinson, infelizmente, só pode ser feito via biópsia ou necrópsia. Então, há critérios para fazer o diagnóstico, red flags, que já se conhece há bastante tempo, como a síndrome de lentidão, bradicinesia, rigidez e ou tremor de repouso, com uma ótima resposta à levodopa, sem quedas precoces, sem quadro demencial ou quadro cognitivo importante, sem instabilidade ortostática ou hipotensão ortostática, e um quadro que, apesar de assimétrico, evolui para o outro lado e responde perfeitamente bem à levodopa em todos os seus estágios. Esse é o diagnóstico clássico de doença de Parkinson, e recentemente saiu, isso eu não coloquei aqui, recentemente saiu um critério diagnóstico novo de doença de Parkinson que leva em consideração isso que eu disse. Saiu pela Movement Disorder Society. Aqui nós temos, então, constipação, distúrbio de comportamento do sono REM, hiposmia, sonolência excessiva diurna e depressão como sintoma pré-motor, evoluindo para um quadro motor e, posteriormente, para os quadros mais avançados, como psicose, disfagia, instabilidade postural, quadro demencial e hipotensão ortostática grave. Isso aqui demora 15 a 20 anos para aparecer. Então, à medida que você vai avançando na doença, você vai tendo tratamentos e vai tendo meios diagnósticos diferentes. O grande problema da doença de Parkinson, e é um problema que ainda se apresenta hoje, é que da doença de Parkinson estável, a famosa honeymoon, ou a lua de mel, em que o paciente apresenta uma excelente resposta à levodopa e o agonista dopaminérgico, depois de alguns anos, 4, 5 anos ou menos em alguns pacientes, os pacientes começam a apresentar quadros instáveis em que a levodopa começa a demonstrar complicações. Essas complicações têm sido abordadas em vários estudos nos últimos anos, e no ano passado saiu um estudo que nós vamos discutir logo, demonstrando essas complicações e demonstrando também a capacidade da levodopa ou não de causar problemas maiores no cérebro. Isso é uma discussão. Wearing off, que é a perda progressiva do efeito, mas nunca a perda completa do efeito. Simplesmente o tempo do efeito vai diminuindo. O número de complicações não motoras, problemas de equilíbrio, discinesias que podem aparecer, vão complicando o paciente. E à medida que ele vai avançando na doença, quedas repetitivas, risco de pneumonia, problemas neuropsiquiátricos acabam levando o paciente a um estado paliativo. Problemas não motores, como depressão, declínio cognitivo, alucinações, psicose, demência, confusão, insônia, que é muito comum, ou sonolência diurna excessiva, e muitas vezes associado à apneia obstrutiva do sono. Vários trabalhos recentes têm demonstrado que você precisa fazer polissonografia em todo paciente parkinsoniano com sonolência diurna excessiva, porque aparentemente a apneia obstrutiva do sono é uma comorbidade importante nesses pacientes. O distúrbio de comportamento do sono REM, o sonho vívido, a sudorese, distúrbios vesicais, hipotensão ortostática, a disfunção sexual, que não precisa ser só no homem, a perda da libido, a secura vaginal, a dispareunia na mulher, a constipação, cialorreia, perda de peso, todos podem ser complicações não motoras. E vários estudos têm demonstrado que, às vezes, as complicações não motoras são mais importantes e dão mais trabalho para o médico e para o paciente do que as complicações motoras, porque essas não respondem ao tratamento convencional. Então, tratamento clínico. O tratamento clínico da doença de Parkinson não tem mudado muito nos últimos anos. Na verdade, a levodopa, que não foi descoberta, mas foi utilizada grandemente, foi este homem, o grego George Coetzee, que infelizmente nos deixou muito cedo, morreu com um pouco mais de 60 anos, devido a câncer de pulmão, fumava bastante. Foi este homem que começou a usar a levodopa em grande escala. Aqui a molécula da levodopa, né? Ela tem uma porção amino aqui, 2 porções hidroxilas e outra porção hidroxila aqui. George Coetzee, ele foi o grande responsável pela popularização da dopamina, da levodopa, perdão. Até antes de Coetzee, a Roche
achava que a levodopa dava mais benefício do que dava mais malefício do que benefício, porque a levodopa era difícil de ser tomada. Os pacientes tomavam e melhoravam rápido. Tanto que, se vocês derem uma olhada na literatura, vocês vão ver vários artigos demonstrando o milagre da levodopa. Pacientes antes completamente paralisados saíam do quarto e pulavam, corriam, andavam bem. Vocês podem ver isso nos vídeos do próprio Oliver Sacks, que escreveu o livro Awakening, Tempo de Despertar, em que ele demonstra os pacientes com parkinsonismo pós-infeccioso, o parkinsonismo relacionado à encefalite letárgica, melhorando muito com a levodopa. O problema é que a levodopa era difícil de tomar, porque os pacientes eles apresentavam bastante transformação da levodopa em dopamina na periferia. Os pacientes apresentavam desmaio, apresentavam náuseas, vômitos, diarreia, ficavam super inchados, então deixaram de lado. George Coetzee, ele popularizou a levodopa através da associação com o inibidor da dopa-descarboxilase, que pode ser carbidopa ou pode ser benzerazida. Essa substância impede com que a descarboxilase de ácido aromático, que é a AADC, vocês vão ver esse termo, AADC, porque a levodopa nada mais é do que um ácido aromático, a levodopa é a fenilalanina, né? A L-hidroxifenilalanina, a forma levógira da fenilalanina. Ela causa bastante problema quando você consegue bloquear o levodopa descarboxilase, você diminui os sintomas periféricos da dopamina. E, portanto, a levodopa consegue ser perfeitamente tomada. E a levodopa continua a ser a melhor medicação para a doença de Parkinson. Desde a década de 60, quando foi introduzida na prática clínica por George Coetzee até hoje, a L-hidroxifenilalanina, ou levodopa, ela continua a ser a melhor medicação e não há medicação que a supere. Com exceção, é claro, de alguns casos, a apomorfina, que nós vamos falar logo. Então, a levodopa ela é captada e ela é transformada em dopamina. A dopamina não chega no cérebro porque não atravessa a barreira hematocefálica. Quem atravessa a barreira hematocefálica é a forma levógira de hidroxifenilalanina, que é posteriormente transformada pela dopamina descarboxilase em dopamina dentro do terminal sináptico. Então, nos pacientes que estão começando a doença e que já perderam muito, mas não perderam ainda o suficiente, eles pegam a levodopa e conseguem armazenar e liberar de maneira fisiológica. À medida que a doença vai avançando, o paciente vai perdendo mais neurônios e vai perdendo mais sinapses, você vai ficando dependente da meia-vida da levodopa, que é de mais ou menos 1h30. Então, aqui nós temos um paciente normal, a quantidade enorme de sinapses nigrostriatais, e aqui no paciente com doença de Parkinson, a quantidade minúscula de sinapses nigrostriatais. Lembrar que a sinapse nigrostriatal, as conexões, elas se perdem muito mais rápido do que as próprias células. Bem, a história natural da levodopa é que nos primeiros 2 a 5 anos você tem o honeymoon, ou seja, a lua de mel. À medida que a doença vai avançando e o paciente vai perdendo a quantidade de neurônios, você vai começar a ter flutuações motoras e, consequentemente, flutuação de resposta. A flutuação motora principal são discinesias, às vezes o paciente demora um pouco por mecanismos digestivos, a gente sabe que o estômago do paciente parkinsoniano ele anda um pouco mais devagar, então, consequentemente, o paciente pode ter uma dificuldade de absorção, a levodopa é absorvida no jejum, na primeira porção do jejum, na porção do duodeno, mais ou menos ali. Então, você tem que ultrapassar o estômago, e o estômago, muitas vezes, ele está lento por gastroparesia. Então, muitas vezes, o paciente não absorve direito. E, à medida que o tempo vai passando, devido à perda das sinapses, devido à perda dos neurônios, o paciente vai tendo wearing off. Ou seja, wear off em inglês significa desgastar. Ou seja, antes o paciente tomava levodopa e o efeito durava 5 horas, agora só está durando 3. E provavelmente daqui a 1 ano só vai durar 1h30. Então esse é o problema. Então aqui nós temos uma paciente portadora de doença de Parkinson. Essa paciente infelizmente já faleceu. Pelo tempo um pouco curto, eu preferi botar somente um vídeo
e a gente não vai falar tanto de quadro clínico, é mais de atualização, mas vocês notem que ela tem uma síndrome bilateral assimétrica, muito mais do lado direito, ela balança o membro superior esquerdo, mas ela não balança o membro superior direito, demonstrando que ela tem uma síndrome assimétrica, ela tem uma marcha em pequenos passos e uma virada em bloco. A virada em bloco é como se você estivesse virando um bloco de concreto. Você nota que ela vai virando devagarzinho. Essa paciente está sem levodopa. Ela já tinha vários anos de doença, uns 5, 6 anos de doença, e ela já estava com um quadro bastante grave. Aqui ela apresentando um pouco de tremor, e aqui ela fazendo o finger tapping, que é um sinal de bradicinesia. Aqui demonstrando várias pausas, e aqui demonstrando um finger tapping um pouquinho melhor bilateralmente. É quase simétrico. À medida que a doença vai avançando, você vai fazendo as curvas da levodopa, e depois de um certo tempo, você ultrapassa limiares discinéticos. O paciente toma a levodopa e no pico da dose ele apresenta movimentos involuntários. E à medida que o tempo vai passando, vai encurtando o tempo entre uma melhora e outra. Ou seja, antigamente o paciente tomava um comprimido e tinha que tomar outro 12 horas depois. Agora ele toma um comprimido e se ele não tomar outro 2, 3 horas depois, ele está completamente rígido. Aqui você tem a fase de discinesia e aqui a fase em que o paciente está em off. On, o paciente está bem, ou discinético. Off, o paciente está duro. A presença de discinesias sugere que o paciente responde perfeitamente bem à levodopa. Bem demais. Então aqui você tem um paciente no começo, faz uma resposta muito boa, mas à medida que o tempo vai passando, essa resposta vai encurtando e vai aparecendo discinesias. O problema da discinesia está muito relacionado a problemas de plasticidade de vias dopaminérgicas. Então, a estimulação pulsátil da levodopa, que a estimulação da dopamina orgânica não é pulsátil. Ela é uma estimulação relativamente regular, com pulsos ocasionais. Aqui não, aqui você tem uma estimulação pulsátil diária, porque você tem pico de levodopa, né, da absorção da levodopa e da saída da levodopa do sangue, depois outra absorção, outra saída, você vai fazendo picos, e aí, consequentemente, você tem uma plasticidade maladaptativa. Essa plasticidade leva a alterações neuronais de longo prazo, leva a alterações glutamatérgicas, mas o mais interessante é que leva ao aparecimento de terminais serotoninérgicos que captam a levodopa e liberam. Terminais serotoninérgicos fazendo a função de terminais dopaminérgicos, o que aumenta ainda mais o risco de discinesias. Então, você tem uma alteração da via dos gânglios da base, tálamo cortical, levando a uma alteração de seleção de movimento. E aparece, então, isto aqui. A mesma dona Cajuco, depois da levodopa. Aparece isso aqui. Coreia. Isso aqui é a clássica discinesia induzida por levodopa. Então, toda vez que você vira um paciente parkinsoniano deste jeito, você já sabe que ele acabou de usar levodopa ou ele usou levodopa há menos de 1 hora. Porque geralmente, depois de 1 hora, ou meia hora, ou 40 minutos, começa a aparecer movimentos erráticos, completamente sem propósito, sem padrão, randômicos, vermilikes, que são nada mais, nada menos do que mecanismos coreicos. E a gente nota que o quadro é muito mais de membros e de tronco do que de pescoço. Então, a levodopa-terapia leva a bastante coisa. Então, ela leva a flutuações, ela pode levar a piora no padrão do ponto de vista de discinesias. E, devido a isso, vários estudos foram feitos. Então, em 2004, saiu o famoso estudo L-Dopa. O pessoal queria saber se a dopamina era ou não tóxica. A levodopa é tóxica? Então, perguntou-se isso. Nas revistas, perguntou-se isso nos congressos. A resposta que o L-Dopa trouxe é não. Com 361 sujeitos que foram randomizados, 311 completaram o estudo, eles demonstraram que nenhum paciente que usou levodopa houve piora do quadro. Todos tiveram o quadro exatamente igual do ponto de vista clínico. O problema é que os pacientes que usaram levodopa tiveram uma alteração no marcador radiológico.
que a gente vai falar logo logo, que é o transportador de glicose, o transportador de dopamina. Os pacientes que usaram levodopa tiveram uma diminuição no transportador de dopamina. O pessoal que fez o estudo L-Dopa, o Parkinson Study Group, ninguém soube justificar isso. Então, ficou como? Levodopa não é tóxica. Mas não se sabe por que diminuiu o transportador. E agora, aqui, por exemplo, levodopa de 600, 300, 150 e placebo. Pacientes tiveram uma melhora bastante importante com levodopa. E na retirada do estudo, todos os pacientes chegaram mais ou menos ao mesmo nível, enquanto que o paciente com placebo estava muito pior. Então, na verdade, a levodopa não é tóxica. Não é o que parece. No entanto, o estudo foi feito em mais ou menos 40 meses, ou seja, 40 semanas. Ou seja, é pouco para você avaliar isso. Então, saiu no ano passado esse estudo, Randomized Delayed Start Trial, Levodopa in Parkinson's Disease. Um estudo de 2019, em que eles fizeram um início tardio de levodopa numa quantidade bem maior de pacientes. Então, eles fizeram 766 pacientes, sendo que somente 417 completaram o estudo. E o que eles perceberam é que os pacientes que tiveram o início tardio, ou seja, você começar a levodopa, por exemplo, que é o nosso medo, que a gente tem que começar a levodopa quando? Paciente que começou a doença com 40 anos. Vou deixar para começar a levodopa daqui a 5 anos para evitar complicações? Ou vou deixar para vou começar a levodopa agora? De acordo com o L-Dopa, você pode começar agora, porque a levodopa não é tóxica. Mas e as complicações motoras? Então, o estudo, esse estudo chamado FACE, ele demonstrou o seguinte: os pacientes que começaram tardiamente e os pacientes que começaram precocemente evoluíram da mesma maneira para complicações motoras. Ou seja, o que importa não é o tempo que você inicia a levodopa. O que importa é a dose da levodopa e o tempo de doença. É claro, se você começar com uma dose cavalar de levodopa, e não são um, não foi dois, não foi 3 pacientes, mas foram vários pacientes, que eu vim vindo de outros colegas tomando 4 comprimidos de levodopa de 200/50 por dia no começo da doença. Você está dando um choque de levodopa no paciente. Então é interessante começar devagar. É sempre interessante começar devagar, mas, de acordo com esse estudo de 2019, que saiu no New England, o outro também tinha saído no New England, você pode começar cedo. Então, você pode começar desde o início, mas comece devagar. Então, os pacientes todos que começaram a levodopa tardiamente tiveram a mesma evolução para complicações depois de 80 semanas do que os pacientes que começaram precocemente. Então, no final das contas, aparentemente, tanto faz. Aqui nós temos outros tratamentos para levodopa, para a doença de Parkinson, que hoje se conhece, como os inibidores da CONT, da catecol-O-metiltransferase, que é uma enzima que degrada a dopamina no terminal sináptico, não devem ser usados nunca sem levodopa, somente com levodopa. Nós temos 2 clássicos, o entacapone e o tolcapone. O tolcapone saiu do Brasil, infelizmente, a Anvisa desconsiderou o uso. Aqui nós só temos o entacapone, o tolcapone era maravilhoso. E está saindo uma medicação nova, que é o opicapone, que nós vamos falar logo. Os agonistas dopaminérgicos, né? Aqui no Brasil nós temos 2 principais, o pramipexol e a rotigotina, que é o único agonista dopaminérgico em PET cutâneo. O ropinirol, infelizmente, saiu do Brasil. Dizem que foi por causa de problemas climáticos, mas cá entre nós eu tenho minhas dúvidas. Os anticolinérgicos, que estão cada vez mais em desuso, e a amantadina para quadros de discinesias. Pacientes com discinesias induzidas por levodopa podem utilizar a amantadina, e hoje nos Estados Unidos tem inclusive a amantadina de liberação controlada, para melhorar pacientes com quadro discinético. Essas discinesias melhoram um pouco, não completamente, mas durante mais ou menos 6 meses. A safinamida é um inibidor de monoaminoxidase. A monoaminoxidase é outra enzima que degrada a dopamina no terminal sináptico. Nós temos hoje em dia aqui no Brasil 2 inibidores de monoaminoxidase, que são a selegilina e a rasagilina. E agora saiu, mas não aqui ainda, na Europa e no Japão, a safinamida, que é com o nome de... Cadê? Tá aqui.
Adenisilcamin, que é o nome de Xadago. O opicapone, que é o agente, 50 miligramas, dose única, que seria um inibidor de catecol ou metiltransferase, para aumentar o tempo de duração da levodopa. Então, tanto a safenamida como o opicapone servem para quê? Aumentar o tempo de duração da levodopa. Posso utilizar o opicapone sem levodopa? Não, não tem porquê. É a mesma coisa de usar entacapone sem levodopa. Você está jogando fora o remédio. Posso utilizar Xadago sem levodopa? Não vale a pena, porque é para aumentar o tempo de duração da levodopa. Talvez você possa utilizar em pacientes que estão começando a doença. Mas em pacientes numa fase mais adiantada, tem que usar com a levodopa. Nunca chegou no Brasil, e talvez não chegue, a ampola de apomorfina. A apomorfina é um agonista dopaminético mais potente que existe. Uma bomba subcutânea, colocada embaixo da pele através de um butterfly. O paciente aciona a bomba e joga uma quantidade, se não me engano, de 50 miligramas de apomorfina. Eu não lembro da dose exatamente. A apomorfina dá muito menos flutuações motoras, tem um tempo de duração relativamente longo, de 2 a 3 horas. O problema é que dá muito efeito colateral. Então você tem que tomar um Dramino, alguma coisa associada, porque dá muita náusea. Pacientes que usam levodopa e de repente tem aquele off súbito, ficam duros e vão fazer alguma coisa, tipo dar uma palestra, como agora, ou vão para o jantar, ou vão encontrar com a namorada, qualquer coisa, shot de apomorfina. A apomorfina deixa o paciente excelente, mas pode dar efeitos colaterais. Infelizmente, no Brasil não chegou, duvido que chegue, por causa das complicações e porque é uma terapia invasiva. A levodopa tem uma terapia invasiva também, que é o duodopa, que é um gel, que é colocado via jejunostomia. Eu quero saber quem aqui no Brasil vai se dispor a fazer isso. Lá fora, o pessoal se dispõe. Mesmo engolindo, mesmo sem disfagia, o paciente coloca uma jejunostomia para poder colocar o gel de levodopa. Alguns pacientes fazem uso. Aqui o Neupro, que tem no Brasil, né? Eu, inclusive, utilizo bastante. Esta aqui é uma levodopa nova, que saiu ano retrasado. É a levodopa oral, dispersão oral. São 2 cápsulas de 42 miligramas. Você coloca na boca e aspira. Você fica bem rapidamente por algum tempo. O problema do Imbrija é que ele pode dar quadros respiratórios. E nesse momento de coronavírus, é um pouquinho complicado. Quadro respiratório. Mas é uma medicação que já está disponível em vários países, mas ainda não aqui no país. Esta terapia é nova e eu utilizo em alguns pacientes. O canabidiol. Se eu for falar de terapia nova, o canabidiol é interessante. É uma terapia que age ao nível de receptores moduladores de outros receptores, que são os receptores canabinoides, CB1 e CB2. Tem atividade pró-inflamatória, tem atividade anti-inflamatória, especialmente o THC, o tetrahidrocanabidiol, e pode talvez levar à neuroproteção. É uma coisa que se disputa ainda. Não se sabe exatamente. Em doença de Parkinson, o canabidiol pode melhorar o quadro de lentidão e rigidez e pode melhorar as discinesias. O problema é que não existem estudos controlados que demonstrem que isso acontece em todo mundo. Eu utilizo. Então, vamos ver se nos próximos anos o canabidiol vai se demonstrar realmente uma terapia segura em doença de Parkinson. Então, o algoritmo de tratamento, isso aqui fica para vocês. A idade abaixo de 60 anos ou a idade acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, você pode utilizar para um tremor o beta-bloqueador, o anticolinérgico, eu não concordo com isso. Ou você pode utilizar um agonista dopaminérgico e partir depois para a levodopa. A idade acima de 60 anos, sempre levodopa. Se você entrar com qualquer outra medicação, juntamente com a levodopa, você aumenta o risco de alucinações. Aumenta o risco de complicações de comportamento, como síndrome de desregulação dopaminérgica, e, consequentemente, pode piorar a situação do paciente. Então, no paciente com idade acima de 60 anos, eu sugiro sempre iniciar a levodopa. Alguns pacientes, especialmente abaixo de 70 anos, que têm doença assimétrica, respondem perfeitamente bem à levodopa, mas tem muita flutuação motor e muita discinesia,
colocação do marca-passo, do DBS, Deep Brain Stimulation, especialmente no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno, é uma excelente opção. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos poucos médicos que indicam, eu sou um dos que indica. Eu tenho alguma experiência com isso, eu trabalhei com o pessoal do Instituto de Psiquiatria, Dr. Eric Fonoff e eu, nós iniciamos um ambulatório de cirurgia em Parkinson lá nos idos de 2006, 2007, faz tempo. Depois eu saí do ambulatório, eu continuo com ele, mas eu saí do ambulatório, mas continuo nas clínicas. E continuo indicando cirurgia. A cirurgia é feita com o paciente acordado, com um aro de estereotaxia, que é fixado na cabeça do paciente, e que tem aqui uma régua com eixos X, Y e Z para cálculo da localização tridimensional dos eletrodos. Hoje em dia nós já temos eletrodos mais fáceis IPGs, que são os geradores de pulso programáveis, reprogramáveis e recarregáveis. O próprio paciente pode recarregar através de uma bateriazinha que ele carrega consigo. Aqui a porção inicial dos eletrodos, aqui o fio que vai lá para o peito, e aqui os eletrodos, né, de cada lado. Os eletrodos eles estão ficando cada vez mais interessantes. Existem eletrodos com 4 canais. Existem eletrodos multipolares, que você pode direcionar a corrente. Existem eletrodos bipolares, com 8 tipos de eixo, que você pode fazer 2 programações diferentes no mesmo paciente. Está ficando cada vez mais complexo programar esse paciente. E aqui, por exemplo, a direção de corrente dentro da região do núcleo subtalâmico. Aqui a substância negra, aqui é o núcleo rubro, aqui é o corpo mamilar, e aqui localizado a direção do campo magnético dentro do núcleo subtalâmico. Recentemente, o Dr. Miguel Nicoleles, brasileiro que trabalha na Duke University, publicou artigos demonstrando que a estimulação medular poderia levar à melhora da marcha, melhora do equilíbrio e melhora do freezing. E aqui no Brasil, lá no HC, nós temos um grupo liderado pelo Dr. Rubens Cury, que é um colega nosso e trabalha comigo num projeto nosso, que logo, logo deve ser lançado. A estimulação medular ela levaria à ativação de vários núcleos, né? Por via ascendente anterógrada, né? Via sensitiva, levaria à estimulação do núcleo pendúculo pontino, que é o núcleo colinérgico, glutamatético também, mas principalmente colinérgico, e levaria à ativação talâmica, modificando os núcleos da base, melhorando a marcha e o equilíbrio. O grupo do Rubens, se eu não me engano, operou 6 pacientes, com grande melhora de alguns. Em termos diagnósticos, em 2006, 2007, Daniela Berg, lá na Alemanha, publicou um artigo demonstrando que a ultrassonografia transcraniana poderia favorecer o diagnóstico. É claro que isso aqui não é específico e muito menos sensível. Mas se você vir um quadro parkinsoniano responsivo ao levodopa, sem nenhum red flag, com uma ultrassonografia transcraniana demonstrando hiperecogenicidade da substância negra, especialmente se a hiperecogenicidade for unilateral e contralateral ao quadro pior, sugere doença de Parkinson. É claro que você pode ver hiperecogenicidade de outros núcleos, como o núcleo lentiforme, por exemplo, que, se eu não me engano, é mais predominante em atrofia de múltiplos sistemas. A realização de um SPECT ou PET cerebral com fluorodeoxiglicose, ou marcador de transportador de dopamina, é interessante. Aqui você nota a diminuição do transportador de dopamina no lado direito, sugerindo bilateralmente a diminuição, mas muito mais do lado direito, sugerindo um quadro parkinsoniano bilateral maior à esquerda. Isso aqui é um diagnóstico interessante, é bem sensível. E aqui o sinal da cauda da andorinha, né, na ressonância 3 Tesla. Juntamente com o Dr. Victor Hugo Marucci, da Beneficência Portuguesa, nós temos 40 casos já de doença de Parkinson ou parkinsonismo. Essa técnica é uma técnica feita em ressonância 3 Tesla. Você corta o mesencéfalo a 10 graus, mais ou menos, e você procura isso aqui, que é a cauda da andorinha. Isso aqui significa normalidade. Você vê aqui a substância negra, as duas partes da substância negra. Se você perde essa dicotomia da substância negra, você tem uma alteração do nigrossomo e do melanossomo, sugerindo degeneração nigroestriatal. E, portanto,
perda do sinal da cauda da andorinha. Quem deu esse nome, eu não sei, mas com certeza gosta de ornitologia. Nenhum desses exames dá o diagnóstico definitivo. Você tem que juntar quadro clínico, evolução, resposta levodopa e pelo menos 2 exames para você chegar no diagnóstico. Por quê? Porque não é só a doença de Parkinson que dá isso aqui. Várias outras doenças em que você tem degeneração nigroestriatal podem dar a perda do sinal da cauda da andorinha. Aqui de novo, aqui o normal e aqui o completamente patológico. Em termos de sintomas premotores, como já falamos, o déficit olfatório é importante, constipação intestinal, desordens de sono e depressão. Isso aqui é um artigo que foi publicado recentemente na Movement Disorders e sugere que pacientes portadores de quadro parkinsoniano já demonstrem pelo menos um desses aqui há muito mais tempo do que o quadro motor. E se vocês derem uma olhada na literatura antiga, vocês vão ver que alguns pacientes parkinsonianos, antes de desenvolver a doença, tinham uma personalidade dada como uma personalidade lacônica ou uma personalidade antissocial, muitas vezes relacionada à depressão. Em termos de mecanismos genéticos, vários genes já foram descritos, mas o principal é esse aqui, o LARC2. O LARC2 é um gene que está associado com o PARC8. O PARC8 é um parkinsonismo autossômico dominante que responde por cerca de 10% ou mais dos parkinsonismos genéticos. Acho que bem mais, talvez mais de 30%. E se você pegar quadros parkinsonianos supostamente idiopáticos, provavelmente mais de 1% ou 2% serão LARC2. Ou seja, o LARC2 é uma proteína que está relacionada com tráfico de vesícula, autofagia, disfunção lisossomal. Então, isso significa que, se você tem uma alteração do LARC2, você tem uma alteração importante no locus do LARC2, você tem, consequentemente, uma chance maior de desenvolver a doença de Parkinson. E existem já estudos sugerindo a ativação do LARC2 ou a inibição do LARC2. A inibição do LARC2, por exemplo, você preveniria, talvez, a doença de Parkinson relacionada ao LARC2. E a ativação, você teria respostas pró-inflamatórias. A gente sabe que a doença de Parkinson é um quadro inflamatório, né? Que tem ativação microglial importante. Então, se você, de repente, silencia o LARC2, você poderia ter uma inibição do efeito parkinsoniano. O problema é que isso aqui é um tratamento genético e vai demorar muito para acontecer. Em termos de neuroproteção, hoje em dia, pouco se sabe. Existem vários estudos que tentam agir na atividade da monoaminoxidase, ou evitar a deposição de ferro, que é o que aparece provavelmente no ultrassom ou na ressonância, evitar a agregação proteica da alfa-sinucleína, diminuir a excitotoxicidade glutamatérgica, diminuir os radicais livres, diminuir antioxidantes e, por último, diminuir a perda nigroestriatal. O problema é que existem muitas substâncias e nenhuma delas até hoje se provou eficaz. Então, o que nós queremos é tentar diminuir a evolução da doença. E, aparentemente, o único fator neuroprotetor que parece realmente ser neuroprotetor é exercício físico. Isso quer dizer que o paciente parkinsoniano ou qualquer pessoa que tenha chance de desenvolver doença de Parkinson, que realiza atividade física, poderia ter uma diminuição da evolução da doença, como mostra aqui o gráfico pontilhado, demonstrando que talvez a atividade física poderia levar à diminuição da evolução. Aqui demonstrando os pacientes que fazem terapia física, demonstrando que não tem uma melhora tão importante assim, mas se descola da evolução normal do paciente que não faz tratamento físico. Por conta disso, o tratamento físico poderia diminuir o fator inflamatório, estresse oxidativo, melhorar a função mitocondrial, melhorar a função lisossomal e aumentar os fatores tróficos, levando consequentemente à diminuição da destruição nigroestriatal. Por isso que vários estudos demonstram que provavelmente a fisioterapia realmente é neuroprotetora. E talvez não só a fisioterapia, a atividade física como um todo. Eu sempre oriento os meus pacientes. Fisioterapia é necessário, atividade física é necessário. Muito bem, gente, é isso. Muito obrigado por terem ouvido essas quase 1 hora de aula. Temos algumas perguntas para o senhor.
A primeira pergunta é da Victoria Martins, e ela pergunta o seguinte: quais as indicações farmacológicas em alternativa à levodopa na doença de Parkinson? A indicação farmacológica é basicamente quando o paciente não tolera a levodopa. Existem alguns pacientes que não toleram a levodopa. Alguns pacientes apresentam náusea, vômito, hipotensão ortostática ou desmaio mesmo com a levodopa. Nesses casos, você pode utilizar agonista dopaminético, pramipexol, rotigotina, selegilina ou razagilina ou a amantadina. Para tremor, a levodopa ela é péssima para tremor, ela melhora, mas você precisa chegar a doses um pouco altas para o tremor. Para tremor, muitas vezes a gente usa outras medicações, como a primidona, que é utilizada no tratamento de tremor essencial. Para doença de Parkinson, também é uma possibilidade. A Victoria Dourado Martins ainda continua. Existem alguns achados tomográficos no paciente acometido pela doença de Parkinson? Se sim, quais? Não, não há. A tomografia é péssima, de péssima sensibilidade. Certo. A Mábia Eduarda Silva Costa pergunta: doutor, qual a sua opinião a respeito do uso do canabidiol no tratamento de Parkinson? Eu acho ótimo, eu uso. Só que eu ainda não posso falar muita coisa. Eu acho que o canabidiol ele ainda tem que ser estudado muito. Mas eu uso, como eu falei, eu estou criando a minha experiência. Eu uso vários canabidióis, tanto canabinoides, na verdade. Eu uso fitocannabinoides. Né? Eu não uso só o canabidiol. Eu uso o full spectrum, que é o canabidiol, o THC, os terpenos, flavonoides, e etc. Canabigerol, canabicromenos, ácidos, etc. Para fazer o efeito enturragem que a gente quer, que é o efeito de tudo junto agindo ao nível dos receptores canabinoides. Só o canabidiol é muito ruim. Só o canabidiol não funciona tão bem. Você precisa realmente fazer o uso de tudo. E, é claro, moderar o uso de tudo. Você tem que começar devagar. Eu acho que a resposta ela pode ser boa, mas não pretendo usar em todo paciente. Tem paciente que chega no consultório querendo e eu já corto o barato deles. E eu falo que o que a gente tem que fazer, cortar barato, é um trocadilho. Eu já corto o barato deles e eu já aviso que primeiro a gente vai tentar melhorar o quadro com as opções farmacológicas que nós temos e posteriormente com o canabidiol, se eu achar que vale a pena. Tem paciente aguardando cirurgia usando canabidiol. Se fizer cirurgia e o DBS melhorar muito, eu tiro o canabidiol. Certo. A Gessitânia Rocha, ela perguntou o seguinte: quais as principais manifestações clínicas que diferenciam a doença de Parkinson com síndromes parkinsonianas? Bem, aí você tem que ver o seguinte, depende primeiro, se você for pensar em síndrome parkinsoniana secundária, secundárias geralmente elas começam de maneira abrupta ou quase abrupta, tem muita relação com medicação ou evento clínico, como trauma craniano, intoxicação por manganês ou monóxido de carbono, uso de drogas, ou AVC, ou HIV, etc. E geralmente é bilateral. Não tem tanto tremor, o tremor é mais um tremor postural e tem mais rigidez e bradicinesia. Se você for levar em consideração a paralisia supranuclear progressiva, que é o parkinsonismo atípico mais comum, geralmente ele leva a quadros de queda precoces. Uma coisa que na doença de Parkinson isso não acontece. Quedas no primeiro ano sugerem PSP. Se você for levar em conta a atrofia de múltiplos sistemas, que é a doença que mais se parece com a doença de Parkinson, o parkinsonismo atípico, geralmente dá intolerância ortostática, hipotensão ortostática franca. O paciente levanta e desmaia. Ou dá quadro cerebelar e dá quadro piramidal, especialmente hiperreflexia e Babinski. Então, isso realmente afasta um pouquinho. Se você for pensar em demência por corpus de Levy, geralmente a demência por corpus de Levy tem a regra do 1 ano também, que é a regra do quadro demencial. A demência vem junto ou precede em até 1 ano ou sucede em até 1 ano o quadro parkinsoniano, o que é atípico em doença de Parkinson. Se você for pensar em degeneração córtico-basal, que é outro parkinsonismo atípico, eu tenho vários pacientes com quadros e recentemente apareceu uma com um quadro bem bonito, que eu estou achando que é mais genético do que outra coisa. O paciente possui um quadro assimétrico, predominando mioclonia, predominando distonia e predominando alteração de reflexo com perda de sensibilidade cortical. Em geral, esses pacientes permanecem assimétricos por muito tempo, têm quedas precoces, têm demência precoce, e esses pacientes também têm mioclonias E tem uma coisa interessante também, que é a famosa mão alienígena, né? O paciente possui a mão, ganha vida própria,
ou ela faz coisas, ou ela fica flutuando no espaço. Tudo isso sugere que o quadro provavelmente não é doença de Parkinson e é outra coisa. E é fora a resposta à levodopa. Se o paciente não responde à levodopa, esquece, não é doença de Parkinson. A Rosa Maria Bonella Lauer, ela perguntou o seguinte: o canabidiol também está indicado para outras doenças demenciais? Bem, o canabidiol existem relatos anedóticos para a doença de Alzheimer, com melhora da atenção, melhora do comportamento, melhora da agressividade. Outras demências, como frontotemporal, não tenho conhecimento. Levi, nunca usei. Eu tenho 2 pacientes utilizando para a doença de Alzheimer. Tem uma paciente com PSP usando, que na verdade a filha está relatando mais uma piora do que uma melhora, mas eu acredito que é pela subdose. Mas ainda tem muita coisa para ser vista em canabidiol. Então, tirando doença de Alzheimer, não tem outras que eu conheça. A Marina Caires, ela perguntou o seguinte: quais os efeitos do marca-passo? Pode haver comprometimento ou interferências em outras ações? Perfeito. O marca-passo, o DBS, o efeito dele é o mesmo efeito da levodopa. Então, se a levodopa funciona, o marca-passo vai funcionar. E, aparentemente, o marca-passo funciona na mesma extensão da levodopa. O marca-passo não melhora o equilíbrio, não melhora quedas. Melhora quedas, talvez, por melhorar o equilíbrio do braço, mas não da perna. O marca-passo pode piorar a fala, pode, inclusive, dar disfasia ou afasia durante algum tempo depois da cirurgia. O marca-passo ele pode levar a quadros psiquiátricos se for colocado de maneira errada na porção ventral ou ventro anterior dos núcleos, especialmente o núcleo subtalâmico. O marca-passo não altera, não causa grandes problemas parkinsonianos. Na verdade, um marca-passo bem colocado, ele é uma substituição à levodopa, não uma substituição completa, você consegue diminuir até 70% da medicação. O marca-passo melhora as discinesias pela diminuição da levodopa, mas existem relatos de discinesias induzidas pelo marca-passo. E o marca-passo ele pode ter complicações, né? 7% dos pacientes complicam. Ou fazem úlceras no local de passagem do marca-passo, ou os pacientes não toleram o marca-passo, ou os pacientes fazem infecção ou sangramento no local. Certo. A Gabriela Oliveira, ela perguntou o seguinte: quando indicado o uso de canabidiol, faz a suspensão das demais medicações? O pessoal daqui gostou de canabidiol, hein? Não vale. Eu não suspendo. Eu só suspendo se eu notar melhora com canabidiol. Se melhorar, aí eu diminuo. Eu nunca suspendo. Não existe medicação melhor do que a levodopa. A Pablo Oliveira, ela falou o seguinte: em pacientes com levodopa já em dose máxima, tempo de doença grande, teria uma ordem de incorporação dos medicamentos que potencializam a ação do levodopa na terapia? Bem, no caso em que o paciente já chegou a uma dose máxima, vamos colocar dose máxima 1.600 mg de levodopa. 8 comprimidos de prolopa convencional, 200/50, por exemplo. Não estou fazendo propaganda da Roche, tá? É o que eu mais uso. E digamos que ele tenha 15 anos de doença. Tem poucas medicações que eu vou fazer aí. Na verdade, eu não vou fazer mais quase nenhuma. Talvez eu entre com uma selegilina ou uma rasagilina. Eu acho que essa medicação é interessante porque ela potencializa o tempo de ação, não a potência da levodopa, mas ela faz com que o tempo de duração da levodopa aumente. Ou o entacapone. O entacapone ele tem que ser usado junto com cada dose. Até 6 comprimidos por dia. Aí você decide o que você quer usar. A Roberta dos Reis da Silva perguntou o seguinte: qual idade a doença se manifesta e qual o sexo especificamente? A doença aparentemente é mais comum nos homens. Tem também mulher. Na verdade, tem muita mulher com doença de Parkinson. Mas não tem uma predominância de sexo. A diferença não parece ser estatisticamente significante. E a doença, ela geralmente se manifesta depois dos 45, mas eu tenho pacientes entre 30 e 40 anos com doença. Aparentemente não tem mais perguntas. E nós agradecemos ao senhor, ao doutor Flávio Salem, mais uma vez a brilhante participação e a tua contribuição com o nosso evento. E a gente já deixa aqui o nosso convite para muitas outras colaborações futuras. E temos certeza que a apresentação, toda a palestra foi extremamente relevante para todos. Parabéns ao doutor.
Eu agradeço, o convite está aberto, e vocês vão colocar no YouTube, seria ótimo. Depois me passem um link. Isso, a gente vai colocar, vai disponibilizar aqui no nosso canal e a gente te passa o link, sim. Perfeito, muito obrigado, Murilo. Por nada, a gente que agradece. Pessoal, agora nós vamos para o encerramento do evento e nesse fim, vamos pedir a vocês um pouquinho mais de paciência para os nossos recados finais, tá? Então, a primeira coisa é sobre os nossos sorteios. Vocês vão correr lá para o Instagram, depois que acabar essa transmissão, que é o LankUFSB, @LankUFSB, para acompanhar esses sorteios. E as regras, eles são dos nossos patrocinadores, foram postados no feed, principalmente nas últimas postagens, e elas já foram verificadas. Então, quem não curtiu antes, não foi... Quem curtiu depois, aliás, não foi incluso na questão do sorteio. Só quem curtiu antes desse momento que eu estou falando. Dessa forma, as devidas checagens e as conferências já foram realizadas e serão sorteadas, tá? Aí, o que a gente vai sortear serão 3 assinaturas mensais e 2 assinaturas semestrais do Sanarflix, 10 vouchers de acesso gratuito mensal do MedClass, um livro da SanarMed, o nome do livro é 50 casos clínicos em neurociências e neurocirurgia, e 2 exemplares da MedCell, que vai ser um livro de epidemiologia, o volume 2, e um livro de endocrinologia, que é o volume 2, com condições específicas. Neste caso, a MedCell, eles forneceram o livro para a gente, porém, quem for de Teixeira terá o frete, a gente vai entregar normalmente, mas quem não for da cidade de Teixeira de Freitas, infelizmente, tem que arcar com frete para o sorteio da MedCell. Isso não se aplica aos outros sorteios. E sobre a certificação, nós vamos disponibilizar em até 30 dias, tá? Certificados, e lembrando, eles só serão disponibilizados com a soma do check-in e check-out de cada dia, e a sua carga horária será correspondida a isso. Para fecharmos, fica aqui o nosso agradecimento especial a todos os envolvidos na realização desse evento. Primeiro, a nossa diretoria e ligantes pelo empenho e dedicação. Em especial, a gente vai fazer um agradecimento ao nosso diretor de marketing, o Egri Chão, e reconhecemos todo o seu trabalho e dedicação, principalmente para poder lidar com todas as intempéries que a gente teve, tanto no dia anterior quanto hoje. E a gente agradece também as nossas ligas parceiras: Lagastro, Lanfac, Lamint, Land, Lan, Laó, Laderc, a Lamped, a Lacardio, a Laote, o Labmorfo, que não é uma liga acadêmica, mas também esteve com a gente, o PET Saúde das pessoas idosas, que também não é uma liga, mas está com a gente, e o PET Saúde das doenças crônicas. Todas as ligas que estão aqui como parceiros, elas são do UFSB, tá? E mais importante a vocês que nos assistiram, participaram, foram pacientemente colaborativos conosco. O nosso muito obrigado e até breve.